Boa tarde, professor. Mais um conteúdo, né, para complementar o trabalho de Química Farmacêutica 2, tá bom? Nesse slide a gente vai ver os avanços na química farmacêutica, desde a descoberta até o desenvolvimento de medicamentos, né, também abordar os princípios e técnicas de aplicações cruciais para a inovação da saúde. Para que seja feito os fármacos, para saber como é que interage no corpo, eles têm os alvos moleculares de fármaco. No caso, são as proteínas receptoras, né, que interagem com os mensageiros químicos no corpo, como as principais, a albumina, a alfa-glicoproteína e a lipoproteína, né? São essas proteínas receptoras que vão pegar o fármaco e levar até as células a corrente sanguínea. E também as enzimas, né, que catalisam as reações bioquímicas essenciais. Umas delas são a beta-glicoronidase, né, que ajuda nesse processo de recepção. Os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que são cruciais também na aplicação viral e celular, né, de meio de transporte. Se uma pessoa está doente com algum indivíduo viral, né, um fármaco vai se aglomerar nesses ácidos nucleicos, que vai ser o DNA ou RNA, para combater esse vírus. E outros são os canais iônicos, né, que controlam o fluxo dos íons através das membranas, né? Para poder o fármaco entrar na membrana, se o fármaco tiver uma carga diferente da carga na membrana, esses canais iônicos vão ajudar a poder entrar e assim interagir. A identificação e validação de alvos moleculares são passos fundamentais no design de fármacos. Entender como os medicamentos interagem com estruturas é vital para o desenvolvimento de tratamentos eficazes e seguros, né? Questão da relação estrutura e atividade. O que descreve como mudança na estrutura química e afetam a atividade biológica. É essencial para otimizar a potência e a seletividade dos fármacos. E como funciona? Modificam em grupos funcionais de uma célula, são correlacionados com sua eficácia. Isso permite refinar o design de novos compostos, né? Que é o estudo da relação entre atividade, é uma ferramenta poderosa na química medicinal, ajuda a entender os mecanismos de ação e aprimorar a propriedade dos candidatos a fármaco. Justamente, a gente pode pegar, por exemplo, o grupo de fármaco que é os anti-inflamatórios. Para chegar aquele grupo e saber qual a especificidade dele, que é combater alguma inflamação no corpo, é feito todo o processo de estudo, né? Juntamente com esse que a gente viu que são os alvos, né, moleculares, as proteínas, meios, como é que eles vão chegar a esses agentes inflamatórios no corpo e combater. E essa é uma atividade da relação entre estrutura e atividade. Essa atividade é feita por ela, né? Para saber como funciona, como é que vai ser feito questão dos ensaios, saber como é que vai o composto chegar ao corpo e fazer todo esse processo, né, para descobrir o fármaco essencial. Por isso que hoje em dia tem as subdivisões dos fármacos, os anti-inflamatórios, os anticoagulantes, né, os antimédicos, tem todos um grupo farmacêutico, grupo de fármacos que são direcionados a um tipo de doença, né? E para que seja feito essa produção de fármaco correto, é feito todo o planejamento, né, de fármaco, como a descoberta do líder, né, que é a identificação de composto com uma atividade promissora, saber qual é o princípio ativo do fármaco que vai combater o tipo de doença, a otimização do líder, que é a melhora da propriedade farmacocinética e farmacodinâmica, né, saber que tem um grupo que vai funcionar para aquele tipo de doença, para aquele tipo de coisa, vai ter uma otimização do líder, vai ter uma medicação eficaz para ele. Tem pessoa que com anti-inflamatório, eu tomo ibuprofeno, melhora. Mas eu tomo linezolida, melhora. Então, cada corpo, um agente ali inflamatório que tem no corpo, ele vai ser uma medicação específica. Linezolida, muitos médicos passam para dor de dente, né? Ibuprofeno, ou tipo de inflamação no corpo, né? Então, tudo um grupo de composto tem um tipo de medicação, mas todos eles agem no mesma doença, no caso, na mesma
composto, que é no caso o anti-inflamatório, né? O aumento da seletividade, que é a redução de efeitos adversos através da especificidade do alvo. Justamente isso. Saber que eu estou tratando um tipo de doença, estou tratando alguma coisa, eu estou tratando anti-inflamatório. Para mim tomar uma medicação, antigamente era mais difícil, por quê? Porque para chegar em um medicamento para aquilo, era feito muitos estudos avaliando para saber qual a medicação certa. Hoje em dia é mais fácil por conta da tecnologia. Então esse aumento da seletividade vai justamente para isso. O cientista ele joga o composto no computador. Ele vai fazer uma seleção ali rápida no computador para otimizar o tempo e saber qual a especificidade dele, se vai tratar qual doença. Então hoje em dia é mais rápido. Essa seletividade ajudou muito a questão de combater a doença em primeira mão logo. E a avaliação de segurança, que é o teste de toxicidade e interação para garantir a segurança. Na produção, né, de fármaco, todos os medicamentos é usado os compostos químicos, agente tóxico, mas todo regulado, todo numa quantidade que não vai causar dano ao corpo humano, né? Aquela pessoa que vai fazer a comercialização. Por quê? Porque já foi feito, já teve muitos casos de que um dos mais comuns, o Vicose, né? Em 2004 foi retirado de linha por conta de quê? Porque ele acharam nele medicamentos, acharam nele que ele piorava o grupo. Tipo assim, ele piorava ele melhorava uma coisa, mas piorava a outra. O paciente cardiopata estava sofrendo por conta disso, tinha crises cardiológicas, né? E pessoas que não tinham começavam a desenvolver. Então foi tirado o Vicox de linha por conta disso. Então essa avaliação de segurança é crucial nisso. Tanto a avaliação como a seletividade, para saber o componente certo para ser comercializado. Que o planejamento e a otimização do fármaco são processos iterativos, visam transformar um composto inicial em um medicamento seguro e eficaz, envolvendo engenharia molecular para aprimorar suas características. Modelagem molecular da quimioinformática. O DOC molecular prevê como ligante e se liga a um alvo proteico, ajuda a identificar os melhores candidatos a fármaco, né? E o que é esse DOC molecular? É justamente para aprimorar e ajudar nesse tempo e custo. É um grupo de moléculas que vai saber que foi feito por meio de estudo, né, tecnológico, que é um grupo de moléculas, ele age em tal doença, né? Justamente esse grupo de anti-inflamatório. Um grupo de moléculas ele age em tal doença. Então, a partir daí foi produzido medicamentos com esse grupo de moléculas para combater tal doença, para combater tal danos que tinha o nosso corpo. Então, esse DOC molecular justamente foi para isso, para ligar um alvo proteico, né? E identificar logo qual esse fármaco vai ajudar no corpo humano. A triagem virtual filtra grandes bibliotecas de compostos em busca de proteínas e fármacos. Economiza tempo, recursos e simplesmente justamente isso. Joga no computador um grupo molecular e ele vai identificar qual é a eficácia dele. E dali já vai descartando várias outras coisas e deixando só o que vai ser estudado mesmo. Essa triagem veio ajudando muito. E aqui IRSP é quantificar a relação estrutura-atividade, auxilia na previsão de propriedades de novos compostos, né? Na produção de novos fármacos, vai ajudar a questão disso, saber qual vai ser a relação estrutura-atividade de cada fármaco em meio aos ensaios e na criação de novos produtos. A modelagem molecular e quimioinformática revolucionaram a descoberta de fármacos. Ele permite prever a interação e otimizar moléculas, reduz drasticamente o tempo e o custo do desenvolvimento. O que levava muito tempo para poder saber qual medicação ia fazer efeito em tal doença, hoje em dia não, através da tecnologia, né? Através das indústrias farmacêuticas, através de do desenvolvimento da tecnologia, esse custo, esse tempo reduziu drasticamente, reduziu muito. Por quê? Medicamento que era produzido em 2, 3 meses, hoje em dia é produzido em um dia para o outro, podemos dizer assim. É questão disso. Foi um investimento que trouxe melhorias para a indústria farmacêutica, para os laboratórios. Desenho de fármacos baseado em estrutura de SBDD, identificação do alvo, né, determinação da estrutura 3D em proteínas do ácido nucleico,
análise do sítio ativo, estudo das características do sítio de ligação do alvo, design da molécula, síntese de novos compostos que se encaixam perfeitamente no sítio e avaliação e otimização, testes experimentais e refinamento de moléculas desenvolvidas. Justamente isso. Identificou qual é o alvo do fármaco. Ele vai fazer toda a análise do sítio, né? Saber, por exemplo, um câncer. Sabemos que o câncer é as células cancerígenas, né? Que teve uma má formação. Então, se é um cancerígeno, uma célula está atuando em qual parte do corpo, por exemplo, um câncer ósseo, vai saber que ali o sítio é a região óssea. Então, vão fazer o estudo, saber qual fármaco vai ajudar no que? Vai ajudar na diminuição dessa doença, né? Para matar essas células cancerígenas. Então, todo esse desenho fármaco é baseado nisso. Vai avaliar, vai identificar o alvo da doença, vai analisar o sítio onde está situado a doença, né? Onde é o local do corpo. Vai dizer a design das moléculas, né? Vai saber qual composto que vai ser feito, como vai ser o meio de recepção desse lá, vai ser pelas enzimas, vai ser pelo o RNA, DNA, vai ser pelas proteínas, então todo tem um estudo. E utiliza também o conhecimento de estrutura tridimensional dos alvos moleculares, permite projetar fármacos com maior precisão e afinidade. Isso resulta em medicamentos para a eficácia dos meios de efeitos colaterais. O metabolismo de fármacos e toxicidade. A absorção, né, são 4 pilares, que é a absorção, distribuição, excreção e metabolismo. A absorção, os fármacos entram na corrente sanguínea, né? Toda medicação, todo fármaco que for ingerido vão chegar nas correntes sanguíneas, mas tem por tipo de vias, que é a via intravenosa, que é a mais rápida, tem a via oral, que tem o maior tempo de absorção, e tem a inalatória, tem a sublingual, tem outros tipos, intramuscular, mas todas elas vão para as correntes sanguíneas. Distribuição são os fármacos que se movem para os tecidos, né? Depois de entrar nas correntes sanguíneas, ele vai ser distribuído em todo o corpo, né? Vai pelas células, das células vai para os capilares, todo o canto do corpo. Metabolismo, transformação do fármaco no corpo, saber onde vai ser introduzido aquele fármaco, para qual doença, né? Aí vai ser o metabolismo é feito aonde? Dentro da célula, né? E a excreção, fármacos eliminados no organismo pela urina, né? Todos os vasos linfáticos retira todo o líquido, que é como se fosse um filtro, vai para o rim, do rim filtra, vai para a bexiga a gente elimina num xixi. Compreende o metabolismo de fármacos, é crucial para evitar a toxicidade. A forma como o corpo processa os medicamentos afeta sua eficácia e segurança. É vital para o desenvolvimento de medicamento seguro. Química, combinatória e triagem, né? O alto rendimento, esse HTS. Os compostos HTS, milhares de substâncias testadas em poucas horas. Essa química combinatória aí foi uma inovação tecnológica. Ele vai ajudar muito a indústria farmacêutica em conta disso. Ele vai fazer mais de 100 mil substâncias testadas em poucas horas. Coisa que poderia levar muito tempo, anos de estudo. Em poucas horas ele consegue fazer uma combinação e ter o resultado. 90% de redução de custo, né? Por quê? É justamente isso. Diminuiu o tempo, né, de produção. O tempo de teste. Então ele diminui 90%. E 20 vezes o aumento da velocidade. Acelera a descoberta de novos fármacos. Então hoje em dia a indústria farmacêutica está crescendo muito e tendo muita eficácia e muita resposta em conta disso. Por exemplo, a gente pode falar da vacina do Covid. Foi uma doença letal, um vírus letal. Mas para a produção dele demorou um pouco. Por quê? Porque era um vírus novo, tinha que fazer estudo, tinha que fazer ensaio, tinha que fazer teste. E para chegar a uma dose de resposta, tinha que ter um estudo muito grande, né? E mesmo com toda essa tecnologia que temos, o tempo de produção demorou, mas foi eficaz. Algumas vacinas foi tirada de linha por conta que apresentou o quê? Alguns danos à saúde, como muitas pessoas têm problemas respiratórios, pessoas têm problemas cardíacos, hipertensão, essas coisas. Então, algumas foi, mas outras que foram testadas, foram avaliadas, fizeram corretamente todo o requisito para uma formulação do fármaco, foi eficaz e hoje em dia ainda está em linha.
E a química combinatória do HTS permite a síntese de testes de milhares de compostos, revolucionar a descoberta de novos medicamentos, acelerar a identificação de hits e leads de forma ciente. O desenvolvimento de formulação de fármacos, que são estudos como é que é feito o desenvolvimento e a formulação. Os estudos pré-clínicos, né, que é o teste em laboratórios em animais para segurança, né, feito todo depois que descobre um fármaco, vai fazer os testes. Depois, recomendação e aprovação, que são submissão e revisão por agência reguladora. No caso aqui no Brasil, tem que passar pela Anvisa. Depois que o produto é feito, passa pela Anvisa para os testes finais, né, para ser comercializado. E os ensaios clínicos, né, que são os dois, são nos humanos. O desenvolvimento de fármacos é um processo longo e complexo. Inclui desde o estudo pré-clínico até a aprovação regulatória. A formulação garante a estabilidade e disponibilidade de medicamento. Estudos de casos da química farmacêutica. A gente botei aqui, professor, só alguns casos. No caso, a penicilina, né? Como foi feito o estudo da penicilina? Foi quase por acaso, né? O cientista Alexander Fleming, ele descobriu, ele deixou lá uma amostra, né? Sem querer, quando ele foi ver de novo, e viu um crescimento de um fungo. Aí foi estudar aquele fungo, e aquele fungo era da família de penicillium. Aí ele descobriu, e através desses estudos foi desenvolvendo fármaco nele, que hoje a gente vê o grupo das penicilinas, né? Também a indústria, as tecnologias descobriram os antivirais, né? Justamente como eu dei o exemplo da vacina do Covid, que foi um antiviral, né? Hoje em dia está sendo processado e cada vez mais aprimorando, né? Para poder entrar na caderneta vacinal das pessoas aqui no Brasil, tem que passar por um longo processo. E muitas pessoas ainda têm receio de tomar as vacinas por conta que, para quem entende, sabe que para ter uma coisa eficaz ali, boa, uma vacina correta, que não possa trazer dano, é muito tempo de estudo. Mesmo com a tecnologia, assim, é muito tempo de estudo para ter uma coisa exata. E também o taxofeno, né? O que foi esse tamoxifeno? Foi uma química. Ela descobriu em 1962. A Dora Richardson descobriu esse fármaco, que ajudou no quê? Ajudou contra o câncer de mama, né? Então, mais outra renovação na indústria farmacêutica, né? Através de análise, através da tecnologia, foi avançando. E hoje em dia, cada vez mais vai avançando esse processo de produção de fármaco e produção de novos, né, medicamento através da química farmacêutica. E de hoje em dia, agora, o que estão mais usando é o IA, a inteligência artificial, para ajudar na elaboração de fármacos. E hoje, um dos principais pontos que a indústria farmacêutica quer é descobrir medicamento eficaz contra o câncer, né? Contra o câncer, que ainda não foi descoberto totalmente. Por quê? Porque precisa de muito estudo, de saber a origem, de saber como vai ser o processo, por isso que demora muito. Mas com esse avanço da tecnologia e com a IA, possivelmente daqui a pouco tempo poderemos ter já uma medicação eficaz para isso. Obrigado, professor.